o desenvolvimento das virtudes passa por desenvolver a percepção real da linguagem, Uhum. real das coisas, para que você se abra para reconhecer o que é o amor de verdade, não o amor que talvez você tenha ensinado do que é o amor dos infelizes. O que é amor para aquela pessoa nesse contexto? O que Amor para ela significa o amor, né? talvez amor para ela seja realmente se relacionar com todas as pessoas da vila, talvez seja ser agredida, talvez seja não ser ouvida, talvez seja alguém controlando a vida dela Uhum. a ferro e fogo com, né, as duas mãos impedindo com que ela faça tudo, mas ela se sente, entre aspas, cuidada. Então, todos esses são delírios terrenos Uhum. que talvez tenham sido ditos ou chamados de amor por alguma civilização, por algum povo, em algum dado momento, né? Sim. Então é a linguagem equivocada, ou seja, a forma de percepção equivocada do que é aquilo. Então, por isso, o desenvolvimento dos autos, ou seja, das virtudes, da percepção real, da verdade daquilo é importante. Então, essa personagem, ela vem, não só ela, todos eles vêm trazer isso, né? Para a gente Uhum. olhar com verdade, para a verdade, sobre como nós nos abrimos para receber amor, como a gente se abre para receber carinho, como nós entregamos esse amor, esse carinho para as outras pessoas, como nós nos expressamos para as outras pessoas, como nós ouvimos as outras pessoas, como nós sentimos as outras pessoas. Cada um desses personagens traz isso, né? E tem chaves muito bonitas de viradas. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês aqui de uma cena do filme que é essa aqui, que ela é uma cena muito forte, ela é muito especial, que é um momento onde aqui são outros atores que a gente não falou ainda, né? Essa aqui é uma moça que conta a história dela quando ela era adolescente, depois ela mais Uhum. velha, né? Ela acabou não conseguindo se casar porque ela perdeu a virgindade. Aparentemente se passa é atemporal, mas em um momento onde se perder a virgindade fora do casamento não consegue se casar. E esse rapaz ele é homossexual e a mãe dele extremamente controladora, não permitia com que ele se expressasse. Uhum. Resumindo, e aí aqui o pescador ele está ajudando ele, olha, percebe onde ele está com a mão no cardíaco E na nuca. e na nuca. Uhum. Talvez o ator nem saiba disso, mas talvez saiba. O cardíaco, ele está segurando no coração para ajudar a pessoa a colocar aquilo para fora. E a nuca é a condução. E bloqueio de pensamentos externos também. Exatamente. Então, tudo isso para Uhum. que ele pudesse estar nele mesmo e, neste momento, ele está gritando. Ele está colocando para fora as Sim. emoções que estão com uma rolha, que estão com uma barragem e impedem ele de sentir, porque ele era proibido de sentir. E isso impede o desenvolvimento dos autos na sua vida também, quando você não se abre para o sentir, no caso desse personagem, porque a sociedade, a mãe dele, Uhum. não permitiam com que ele fosse ele mesmo. Uhum. Sim, e é interessante esse aspecto, porque eu tenho, assim, quase certeza que foi intuitivo do próprio ator, Sim, que ele não deve ter feito isso de forma consciente, mas esse é um movimento que é feito em muitos lugares de cura, de cura. justamente porque, primeiro que bloqueia os pensamentos externos, ou seja, você cala a voz das outras pessoas da sua cabeça para que você se permita sentir o que você de fato sente. Porque o que acontecia com esse garoto? Ele ouvia constantemente na própria cabeça dele a voz da mãe dele dizendo que ele era o culpado, que ele era errado, que ele era culpado, que ele era uma tragédia. Que ele não ia dar o neto que ela tanto queria, que a Exato. vida era assim, que ele tinha que se casar. Inclusive, ele se casou com essa moça aqui, spoiler, mais um. Sim, e aí, outro spoiler, né, Uhum. que precisa ser trago, é que ele, nesse exato momento, ele saiu da casa do Crisóstomo, onde estava a mãe com uma menina adotada. E aí a mãe falou na frente dele, ver os meninos da escola como eles são bonitos. Então ele sentiu ao mesmo tempo inveja e ao mesmo tempo, tipo, como você fala para ela e eu fui tão tolhido, por que ela pode e eu não?
Por que ela pode ser ela? Por que ela pode olhar para os meninos? Por que ela pode ser livre e eu não pude? Porque ele era trancado em casa. Ele chegava e ela trancava a porta e ele não podia sair do quarto, porque ele não podia fugir para a promiscuidade, como se ele fosse um ser completamente demoníaco. Exatamente. E aí o ápice chega tão profundo que a mãe chega ao ponto de quase matá-lo com uma faca. Então é um negócio muito assim, incentivada pela vizinha. Ela foi muito perto. Ela chegou com a faca e aí ela ia matar o próprio filho. Só que aí ela chega lá e aí no ápice da maldade e no ápice daquele lugar de julgamento, de padrão social enrijecido, ela vai lá e acaba não fazendo. Só que eu queria trazer um ponto muito importante do filme como um todo, e aí é um ponto de reflexão que o filme traz, e a gente compactua e já falamos em muitos dos nossos conteúdos sobre exatamente esse ponto de reflexão, que é: questione o que a sociedade te ensinou e veja a verdade divina. Fala sobre o castigo depois. Sim. Qual castigo? Exato. Que o menino falou. Ah, não, vou chegar Você vai nisso chegar ainda, lá, vou tá falar bom. da igreja. Tá. O ponto é que a mãe do Crisóstomo, ela era o menino que foi o filho daquela... Que é o pescador. O Crisóstomo é o pescador, é o protagonista. O menino que ele adotou é filho dessa mulher com nanismo, né? E essa mulher, ela morreu no parto, né? Spoiler, sinto muito, mas preciso A contextualizar. gente falou que ia ter spoiler. A gente avisou, né? E ela morre no parto e deixa o menino para ser adotado pela doutora que fez o parto dela. Só que o marido dessa doutora ensinou esse menino, na porta da igreja, ensinou esse menino O preconceito. A escória da sociedade. O que era a escória da sociedade? Ensinou que esse menino, que ele não podia se aproximar de personagens homossexuais, porque eram escória da sociedade. E esse menino cultivou isso consigo. Como se isso fosse uma verdade. Como se isso fosse uma verdade. Aí mostra, aí na porta da igreja, o senhor, que era o avô, aspas, desse menino, né, que Avô foi adotivo, adotado, né? avô adotivo desse menino, ele ensina e ele conta de uma mulher, que é uma mulher que ela foi empalada. E tem a cena muito rápido, muito breve, inclusive, do empalamento dessa mulher. Mostra a sombra só, obviamente. Isso, a sombra, não é uma cena pesada, mas ela do foi empalamento na frente da empalada na igreja. frente da igreja. Deixa eu ver se tem aqui. E aí, quando você percebe o contexto no final, que o menino, depois que o Crisóstomo adota ele fala: hoje é dia de... Porque o moço morreu, né? E o menino ficou sozinho no mundo, porque ele já não tinha a mãe, que morreu no parto, o pai era desconhecido, ele foi adotado por uma doutora e o seu marido, a doutora morreu logo em seguida, seu marido criou ele por alguns anos e chegou a falecer também, que foi o que ensinou o preconceito para o menino. E aí ele fala: hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. E aí o Crisóstomo, ele fica na porta da igreja, ele não entra. E ele fala: vai lá, eu espero você aqui. Ou seja, em momento nenhum mesmo, ele tendo vivido o que viveu, e aí só o spoiler, que a mulher que foi empalada é a mãe do Crisóstomo. E ele era grandinho, ele devia ter uns 13, 14 anos, ele viu a mãe dele sendo empalada na porta da igreja, e ele senta precisamente na mesma posição quando ele viu a mãe, e ele foi lá e falou: eu espero aqui. Ele se afasta um pouco da igreja e ele fica lá sentado esperando o menino sair de dentro da igreja. Ou seja, aquilo que foi tão doloroso para ele, de nenhuma forma gerou preconceito. Ele disse: vai lá, eu espero você aqui. Eu vou mostrar o que é o empalamento. Tem gente que não deve saber o que é essa atrocidade. É isso aqui, ó. Isso aqui, nesse desenho que a pessoa fez, é o empalamento. Isso. É atravessar o corpo da pessoa com uma estaca, tá? Exato. E a mãe do personagem pescador estava com esse artefato atravessando o corpo dela. Exato. Em frente à instituição religiosa do filme. Em público. E ele viu a própria mãe nessa situação. Então, ele senta na igreja e você vê no começo do filme e no meio do filme que ele está precisamente na mesma posição. Então, explica no meio do filme por que ele não entrou na igreja.
E aí, no começo do filme, você fica pensando, ele não entrou na igreja porque eu acho que ele se sente inferiorizado de alguma A gente forma, pensou porque isso, que ele talvez se ele tá sente meio sujo, o envergonhado. pessoal não conversa com ele. Sim, aí você pensa, ele deve estar se sentindo envergonhado, porque o ego dele deve, de alguma forma, estar se sentindo mal de estar Uhum. ali sujo e meio maltrapilho na frente das pessoas tão arrumadas. Só que no meio do filme você entende que é justamente o contrário.